mais um limite de uma função quando x tende a infinito. Observe só, se nós entrarmos com a tendência, né, o que acontecerá? Nós teremos, obviamente, uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Portanto, como levantar essa indeterminação? O procedimento será o seguinte: para que a gente possa levantar a indeterminação desta função, nós vamos dividir cada termo pela raiz quadrada de x. Por que raiz quadrada de x? Porque ao dividir cada termo pela raiz quadrada de x, eu consigo entrar aqui neste radicando, né? Por propriedade dos radicais. Então, eu tenho lá o problema, limite de 3x mais 4 sobre raiz quadrada de 2x quadrado menos 5, quando x tende a infinito, será igual a limite, vou dividir cada termo, né? 1, 2, 3 termos por raiz quadrada de x ao quadrado. Então, está lá. Lembrando que, por definição, a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, ou seja, raiz quadrada de 4, né, é módulo de 2, portanto é 2, não mais ou menos 2, é simplesmente 2, positivo. Fazendo a divisão ali, né, nós temos o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, ou módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, ou módulo de x, valores positivos. Aqui, como eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice, eu posso introduzir esse x quadrado dentro do radical. Por isso que eu fiz a divisão por raiz quadrada de x ao quadrado. Note que ao fazer isto, eu cancelo esses elementos e cancelo aqueles elementos, que são elementos comuns. Então, cancelei o x com o x, sobrou 3. O 4 fica como está, dividido por x. Cancelo o x quadrado com o x quadrado, sobra 2. E resta menos 5x quadrado. Agora vamos entrar com a tendência para ver o que ocorre. Olha que interessante. Entrando com a tendência, eu fico com 3 mais 4 sobre infinito, dividido por raiz quadrada de 2, menos 5 sobre infinito ao quadrado. Note, o que é infinito? É um número imensamente grande. 4 dividido por algo imensamente grande vai a zero, tanto lá quanto cá. Portanto, são valores insignificantes, sendo significativos o 3 e o raiz de 2. Ou seja, o limite resulta em 3 sobre raiz de 2, que racionalizando, 3 raiz de 2 sobre 2. Portanto, fechamos a questão. O limite de 3x mais 4 sobre raiz quadrada de 2x quadrado menos 5, quando x tende a infinito, tenderá a 3 raiz de 2 sobre 2. Está pensativo? Né? Lembrar de fundamentos, lembrar do algebrismo. Qual é o propósito? Fazer com que estes elementos, variável x, sumam. E para isso eu tenho que fazer a divisão, porque ao dividir o 4 e o 5 por alguma coisa x, e essa alguma coisa x vai indo para infinito, esses elementos serão insignificantes na minha conta. Por isso que eles desaparecem aqui, tornando significativos somente os 2 primeiros. Então, é algo a você pensar, lembrando lá das propriedades que você estudou em Fundamentos. Por isso que você teve a disciplina Fundamentos no primeiro semestre. Não esqueça dela.